É importante também que a gente entenda que, após períodos de alimentação muito deficiente em calorias, o tecido adiposo perde unilocular, né? Perde quase toda a sua gordura e se transforma em um tecido com células poligonais ou fusiformes, com raras gotículas lipídicas, uma vez que o consumo energético vai ser bastante ativo, né? Uma vez que o consumo energético vai ser bastante ativo mesmo, porque o indivíduo vai ter que manter as funções vitais, ele vai ter gasto energético para respirar, para o coração bater. Então o organismo vai consumindo. Como ele não está repondo, essas células elas vão diminuindo de volume, perdendo muito desse tecido adiposo. Também aqui vale uma informação que eu disse agora há pouco, em alguns dos slides anteriores, que o tecido adiposo unilocular ele também era um órgão sintetizador, né, secretor. E aí, só a título de curiosidade, nós vamos citar, eu vou citar aqui para vocês, tendo como referência aqui o livro do Junqueira e Carneiro, algumas moléculas que ele sintetiza, como por exemplo, a leptina. A leptina ela é transportada pelo sangue. Além da leptina também, ele secreta a lipase lipoproteica, que eu inclusive já citei aqui na aula, né, que fica ligada à superfície das células endoteliais dos capilares sanguíneos situados em volta dos adipócitos. Eu falei um pouquinho da leptina, então vale a pena a gente dizer para que serve. Né? A leptina, na verdade, é um hormônio, que é um hormônio proteico, constituído por 164 aminoácidos. Diversas células no cérebro e em outros órgãos têm receptores para leptina. Essa molécula é importante na regulação da quantidade de tecido adiposo no corpo e na ingestão de alimentos, atuando principalmente no hipotálamo, diminuindo a ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia. Então essa é a função de sintetização do tecido adiposo, principalmente da síntese da leptina, que é reguladora de alguns dos processos fisiológicos mais comuns, como o da fome, da alimentação, por ação direta sobre o hipotálamo. Tudo bem? Bom, feitas essas observações, nós podemos passar então a falar da histogênese do tecido adiposo unilocular. Como que esse tecido adiposo unilocular se forma? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Basicamente, essas células elas se originam a partir de células derivadas do mesênquima, que é um tecido conjuntivo primitivo, tá? Que vai dar origem a essas células embrionário, obviamente, que são os lipoblastos. Lembre-se, sempre que você encontrar o sufixo blasto em uma célula qualquer, entenda que se trata de uma célula jovem. Então, os lipoblastos são células lipídicas extremamente jovens. Tá? Então, elas vão se originar a partir de células derivadas do mesênquima, dando origem aos lipoblastos. Então, os lipoblastos é que vão originar as células do tecido adiposo unilocular. Esses lipoblastos, eles são extremamente parecidos com o fibroblasto. Mas a diferença é que logo eles vão acumular gordura em seu citoplasma, transformando-se dessa forma em um tecido adiposo. Enquanto que os fibroblastos, que também têm origem mesenquimal, eles vão se especializar na produção das fibras do tecido conjuntivo. Aqui os lipoblastos há uma diferenciação para que ela tenha a capacidade de acumular a gordura no seu citoplasma. Né? Inicialmente, essas gotículas lipídicas são separadas umas das outras, porém, elas se fundem, formando uma gotícula única, que é a característica dessa célula adiposa unilocular. Ok? Bom, agora que nós já finalizamos o estudo do principal tecido adiposo do corpo do adulto, nós vamos passar a estudar a partir de agora o tecido adiposo multilocular. Então vamos falar a partir de agora do tecido adiposo multilocular. Nós já vimos que o tecido adiposo multilocular ele é assim constituído, ele é assim chamado, porque na verdade e também é chamado de pardo, justamente por causa da sua coloração característica. Por que ele tem essa coloração parda? Ele não é amarelo. Por que ele é pardo? Porque, na verdade,
há uma vascularização abundante e uma grande quantidade de mitocôndrias em suas células. Assim sendo, eles tomam uma característica de coloração diferenciada. Porque, na verdade, no tecido adiposo unilocular, o que é mais característico é a presença da gordura, que tem uma tonalidade amarela. Enquanto que no tecido adiposo multilocular, a grande quantidade de vascularização e a enorme quantidade de mitocôndrias dá a ela essa tonalidade diferenciada. Né? E por que que essas células elas são chamadas de multilocular? Porque eu já expliquei para vocês, né? Por uma razão muito simples, porque na verdade ela vai ter uma grande quantidade de cisternas ou de locais para depósito de gorduras, diferentes da unilocular, em que a gente apresenta apenas uma possibilidade de localização ou de depósito dessa gordura. Eu já disse aqui para vocês que ela não é comum no indivíduo adulto, né? Que o tipo comum do indivíduo adulto é a gordura unilocular. Então, onde a gente encontra gordura multilocular? É muito abundante em animais que hibernam, aqueles animais que dormem durante o inverno inteiro, não se alimentam, que ficam apenas dormindo dentro de cavernas, por exemplo. Né? Nos humanos, a quantidade desse tecido só é significativa nos neonatos, nos recém-nascidos, protegendo-os contra o frio, uma vez que esses indivíduos eles saem de um ambiente de temperatura extremamente controlada, que é o ambiente interno da mãe, para um ambiente externo de temperatura variável, que pode variar de temperaturas negativas a temperaturas extremamente positivas, como 40, 42 graus. Então, no recém-nascido, no neonato, em virtude desta grande quantidade de variação de temperatura que ele tem que ser submetido, a gente encontra uma quantidade importante de tecido adiposo multilocular. Enquanto que no adulto a gente encontra especialmente o tecido adiposo unilocular, conforme eu já disse para vocês. Né? As suas células, as células do tecido adiposo multilocular, são menores do que as uniloculares e têm uma forma poligonal, com citoplasma carregado de gotículas lipídicas de vários tamanhos, daí o termo multilocular, porque tem várias gotículas lipídicas que são capazes de armazenar essas gorduras lá dentro. Então aqui a gente está vendo, olha só, uma célula adiposa multilocular. Né? A gente observa uma grande, aqui uma terminação nervosa, tá? Do sistema nervoso simpático. Aqui as vesículas sinápticas, né? Que vão ser responsáveis pela condução do impulso elétrico através da fenda sináptica, que a gente está vendo que é esse espaço aqui. Mas o que chama bastante atenção é que o citoplasma da célula multilocular apresenta uma grande quantidade de mitocôndrias, né, que estão situadas entre as diversas gotículas lipídicas que a gente está vendo aqui, olha. E aí, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma gotícula lipídica, né? Enquanto que aqui a gente está vendo as diversas quantidades de mitocôndrias. E observe que eu tenho gotículas lipídicas de tamanhos diferentes. Olha o tamanhozão dessa, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa. Gotículas lipídicas de tamanhos diferentes. Mas perceba, trata-se de uma célula adiposa multilocular. Eu sei isso porque eu tenho vários locais de depósito de gordura e também pela grande quantidade de mitocôndrias que é característica dessas células. Né? Então tá aí, as gotículas lipídicas, a terminação do sistema nervoso autônomo, simpático, e aqui as mitocôndrias, conforme eu já mostrei para vocês. Aqui nós temos uma divisão, né, aqui mostrando o tecido adiposo multilocular. Observe como são células menores de um formato variado, né, as gotículas lipídicas muito bem evidentes nessa célula aqui, e aqui o tecido adiposo unilocular, característica que nós já estudamos anteriormente aqui. Com relação à distribuição, né, do tecido adiposo multilocular, é importante que a gente entenda que no feto humano, né, no neonato humano, ele está presente. Aqui a gente tem regiões de tecido adiposo multilocular puro, então a gente encontra nessas regiões, e aqui a gente tem uma mistura entre os dois tipos de tecido no neonato. Tá? Sobre a inervação do tecido nervoso multilocular, né? Nós aprendemos a inervação do tecido unilocular, então
Nós também vamos ver que o tecido nervoso multilocular, ele é inervado por fibras do sistema nervoso autônomo, por fibras simpáticas do sistema nervoso autônomo, que atinge diretamente tanto os vasos sanguíneos quanto as células adiposas, conforme nós vimos aqui nessa imagem. Então a gente está vendo aqui uma fibra do sistema nervoso autônomo, né, atingindo diretamente a célula adiposa. E aí, para que a gente deixe bastante claro e para finalizar essa nossa aula de tecido adiposo, nós temos que dizer, eu tenho que afirmar para vocês e mostrar para vocês a formação do tecido adiposo multilocular, né? Nós vimos a histogênese do unilocular, que se derivam dos lipoblastos, que são células mesenquimatosas, que se diferenciam dos demais fibroblastos pela quantidade de gordura que se deposita em seu citoplasma. Então agora vamos estudar a histogênese, para finalizar esse capítulo, a histogênese do tecido adiposo multilocular. As células mesenquimais, que vão formar o tecido multilocular, tornam-se epitelioides, adquirindo o aspecto de uma glândula endócrina cordonal antes de acumularem gordura. Então, primeiro, diferente do tecido unilocular, essas glândulas, essas células, elas vão tornar o aspecto de glândula, vão se unir em cordões, vão se manter unidas em cordões, adquirindo o aspecto de glândula endócrina cordonal. Não há, e isso aqui é uma importante função, uma importante informação, não há neoformação de tecido adiposo multilocular após o nascimento. E nem ocorre transformação de um tipo de tecido adiposo em outro. Tudo bem? Então aqui a gente está vendo, olha, aqui a célula tronco mesenquimal, dando origem ao lipoblasto, e o lipoblasto ele vai originar ou o adipócito multilocular ou o adipócito unilocular, com características e aspectos distintos. E é interessante nós vermos aqui uma seta de sentido duplo, né? Por que uma seta de sentido duplo? Porque, na verdade, as células adiposas maduras podem voltar a apresentar algumas gotículas em seu citoplasma, tomando, nesse caso, voltando ao estágio pelo qual passou durante a histogênese, né? Por isso que a seta está em dois sentidos. Então, o adipócito unilocular pode voltar a se transformar num lipoblasto e o lipoblasto pode se transformar num adipócito unilocular. Okay? Eu vou fazer só mais uma observação que eu não coloquei aqui com relação à importante função do porquê que se justifica ter o tecido adiposo multilocular no recém-nascido. Bom, ao ser estimulado pela liberação de noradrenalina nas terminações nervosas abundante em torno de suas células, o tecido adiposo multilocular acelera a lipólise e a oxidação dos ácidos graxos. Essa oxidação dos ácidos graxos produz calor e não ATP. Então daí a importância da presença desse tecido adiposo multilocular na constituição dos neonatos, né? Por que ele vai produzir calor e não ATP? Justamente porque as mitocôndrias do tecido multilocular apresentam nas suas membranas internas uma proteína transmembrana denominada termogenina, tá? Que permite a volta para a matriz mitocondrial dos prótons transportados para o espaço intramembranoso, sem que eles passem pelo sistema ATP sintetase existente nos corpúsculos elementares das mitocôndrias. Ou seja, essa energia ela vai ser desviada das mitocôndrias, desviada do processo geral de geração de energia, de ATP, para liberação de calor, justamente pela presença dessas proteínas transmembranas. Tá? Em consequência, a energia gerada pelo fluxo de prótons não é usada para sintetizar ATP, sendo dissipada como calor, que aquece o sangue contido na extensa rede de capilar do tecido multilocular e é distribuído por todo o corpo, indo aquecer os diversos órgãos. Tá? Então, essa é a justificativa pela qual o tecido adiposo, ele multilocular, ele gera calor e não energia, justamente pela presença dessas proteínas transmembranas que evita que seja metabolizado ATP e sim libera calor, aquecendo assim todo o nosso corpo. Ok? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção
Assim a gente finaliza esse capítulo de tecido adiposo. Eu espero que essa aula lhe tenha sido bastante útil e em caso de dúvidas, por favor, não hesite em me enviar um e-mail. Agradeço a sua confiança, agradeço a sua atenção à minha videoaula. Um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade.